Boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rodrigo, sou da M. Dias Branco. Hoje a gente vai contar um pouquinho aqui sobre o programa Germinar, né, Germinar Tecnologia. Antes eu vou apresentar um pouco sobre a empresa, e aí na sequência a gente fala dos desafios do Germinar Tecnologia em parceria com o Senai, Ceará e o Cimatec, tá? No dia de hoje, quem estará comigo na live é o Luiz Felipe Daltro, também da M. Dias Branco, e o senhor Albert, que é um parceiro nosso aí, ele participou do segundo programa Germinar e ele continua com a gente, que é da Desenvolve. Pessoal, boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Albert. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu vou iniciar com uma apresentaçãozinha, né? Então, no meio da apresentação, o seu Albert vai contar um pouco da experiência dele de ter, né, de estar participando ainda conosco, tá trabalhando com a gente. E o Luiz Felipe, no final, vai falar um pouco do desafio técnico dele. E no final da apresentação, a gente abre para algumas perguntas, tá legal? Vou compartilhar com vocês o material. E a gente já inicia. Tá certo? Luiz, seu Albert, está aparecendo? Para mim, já não vejo mais nada. Apareceu aqui. Legal. Então, eu vou seguir. Então, o programa Germinar, ele já está na terceira edição, né? Nós temos uma arquitetura do programa Germinar que tem 3 frentes. Uma que é o Germinar Conecta, que é um programa com duração aí de 6 meses no máximo. O Venture, que a gente está estruturando esse programa. E o Tecnologia, que é um programa que é um pouco mais longo, né, de 12 até 24 meses, que a gente busca aí startups numa fase, né, inicial, né, tem algum protótipo validado, tudo, mas é numa fase mais inicial. O Germinar Tecnologia esse ano tem aí a parceria com o Senai, Ceará e o Cimatec, e eu vou contar um pouquinho sobre a M. Dias Branco, tá? Então, a M. Dias Branco, ela é líder hoje no mercado de massas e biscoitos do Brasil, e está entre as 10 maiores empresas do mundo nesse segmento. Alguns números mais recentes, saiu no relatório semana passada, que foi publicado no mercado, a empresa, nos primeiros 9 meses desse ano, faturou 5,5 bilhões de reais, né, isso é praticamente 26% superior ao mesmo período de 2019, perdão. A empresa tem mais de 17 mil colaboradores, 15 unidades fabris e 16 marcas, né? Então, ela acaba tendo fortalezas regionais, né? São marcas muito fortes regionalmente. E a gente cobre uma gama, né, um leque grande aí de produtos, como biscoitos, massas, mesmo biscoito e massas sendo os principais, tem bolos, torradas, farinha de trigo, margarina, gordura vegetal, e atende aí o Brasil todo. A sede da empresa é em Eusébio, no Ceará, né? E hoje, o que a empresa tem de share em massas é aproximadamente 37%, em biscoito, próximo dos 35%. Esse ano a empresa recebeu alguns reconhecimentos, né? Então ela conquistou aí pela 4ª vez consecutiva o troféu de transparência. Também foi eleita a melhor empresa na categoria de alimentos pela revista Isto é Dinheiro. E massas, né, foi top of mind aí em Adria, em São Paulo, primeiro lugar, e Vitarella, em 4º lugar. E também nós recebemos esse ano o prêmio de estar entre as 100 empresas de inovação aberta no Brasil, entre 2.635 empresas. Então é algo bem bacana, bem relevante, que a gente busca, a gente acredita muito na inovação aberta, né? Aqui é nosso portfólio de marcas, então a gente identifica aí marcas fortes regionalmente, como Fortaleza, Adria, Richester, Vitarella, né, Isabela, Basilar, aí tem a Piraquê também, a Dorita, Fina. Então, a junção dessas marcas, né, fortalezas regionais, torna a empresa líder brasileira de massas e biscoitos, principalmente. E aí nós resolvemos trazer um pouco, né, de como foi nossa experiência, e está sendo nossa experiência com o programa Germinar. É um programa que iniciou no final de 2017, a gente aplicou o programa em 2018 e a gente segue com esse programa até então, né, vai continuar para
dos próximos anos também. Então, ele é um programa, né, muito voltado, falando do Germinar, tá, pessoal? É um pouco da arquitetura que eu falei no início. Ele tem uma frente do negócio atual, né, que é o Connect, e de novos negócios, que é você procurar aí empresas, né, que tenha alguma frente interessante numa tendência, né, de saudabilidade, nutrição, ou alguma categoria que também faça sentido para M. Dias Branco. Né? Esse programa Germinar trouxe para a empresa vários aprendizados. Né? Um deles é inovação em produto. Então não é só, vou lançar um produto, não é só isso. Como eu lanço um produto de uma forma mais rápida, né? A gente aprendeu muito isso com as startups também, né? Tiveram programas que a gente conseguiu fazer um piloto de um produto novo em 45 dias. Então, muda um pouco o mindset de como a gente faz para desenvolver um produto. Claro, né? Uma empresa de alimentos tem que ter mais cuidados com o produto, não é tão rápido assim. Mas para um piloto, 45 dias foi viável. Depois, né, entrou no processo para a gente ter algumas outras avaliações e o produto acabou sendo lançado possivelmente 4 meses, 3 meses e meio, mas um produto totalmente fora do escopo da empresa, que também é muito rápido. Né? Inovação operacional, então a gente enxerga que a inovação não é só em produto, né, como eu acabei mostrando aqui, mas ela pode ser vista em todo negócio, toda empresa. Então você pode buscar desde indústria 4.0, digitalização, inteligência artificial, novas tecnologias para toda a cadeia. Então, o Germinar Tecnologia, ele atua muito aqui, muito forte. Reputação, né? Então, é uma forma da M. Dias também se relacionar com o ecossistema de inovação, né? Ter uma troca. Isso começa a ajudar a reputação da empresa e também a empresa começa a ajudar a fomentar, né, esse ecossistema, principalmente Food Tech. E cultura, né? As áreas que participam conosco no programa, depois que termina o programa, geralmente continuam, né, com essa pegada de inovação aberta, benchmark com outras empresas, fazer outros tipos de tecnologia. Então, é algo que vai envolvendo a empresa. Que eu acabei falando, né, que inovação, ela vai além de um novo produto, né, ela alcança toda a cadeia produtiva da M. Dias Branco. Alguns grandes números aqui do programa, né, nesses últimos 2 anos, a M. Dias, né, se relacionou com mais de 300 startups, teve mais de 300 startups inscritas, nos relacionamos com mais de 64 startups, e 17 foram selecionadas para alguma contratação, parceria ou investimento. O seu Albert é uma dessas startups, né, que está conosco. E qual que foi o impacto disso em mídia, né? Então, o programa teve mais de 190 citações, sem contar o Germinar Tecnologia agora, teve um impacto de mais de 20 milhões de audiência e um retorno, né, de mídia aproximadamente de R$800 mil. O que significa isso? Que geralmente toda publicação que sai, né, sobre a M. Dias Branco acaba saindo junto com algumas startups. Então isso é bom tanto para formar a imagem da M. Dias Branco, mas também divulgar as startups. Né? É uma parceria realmente, né? Não só no piloto, mas em toda a divulgação do programa. Alguns exemplos de conexões que tivemos, né? Então, focado em melhoria e saving no processo, acessos a tecnologias inovadoras, conexão com food techs e digitalização de processos. Quais benefícios que o programa acaba oferecendo para as startups? Né? A startup ela tem acesso a uma grande empresa, né, com presença nacional e líder em alguns setores, e como nós temos unidades fabris em praticamente todo o território nacional, o piloto pode ser executado em alguma região que às vezes é a sede da startup, né? Então tudo depende do desafio, tudo depende da fase que a gente vai alinhar o piloto, né? Tem alguns fatores. Mentoring com executivos de diversas áreas do negócio, então é um programa que a gente tem muita proximidade, né, com o empreendedor, com a startup, e assim, né, tem um contato muito fluido. Visibilidade pela exposição nacional que o programa tem, um pouco que eu mostrei lá nos dados de divulgação. Os pilotos são remunerados, né, então nessa parceria com o Senai, os pilotos, a verba para o programa é de R$1 milhão, então possivelmente os pilotos serão na ordem de R$250 mil, podem ter pilotos até um pouco acima disso.
troca de conhecimento, novos aprendizados no decorrer do piloto. Então, isso é muito bacana, porque tanto a startup quanto a M-Dias, a gente acaba melhorando alguns processos, né? A startup, a gente já teve caso aí de startup que mudou processos internos, né, pela abertura, conhecimento que teve, e a gente também, né, e a empresa também. E auxiliar a fomentar empresas aí de food tech. Então, eu queria dividir um pouquinho aqui, né, porque não adianta nada eu falar só em nome da empresa, acho que é legal trazer uma startup que trabalhou conosco, né, que é o seu Albert, da Desenvolve. Se ele puder contar um pouquinho da experiência dele, eu agradeço. Por favor, seu Albert. Obrigado, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Vou contar rapidamente, então, o que a gente desenvolveu, tá? Como todos vocês, a questão de participar de programas de inovação aberta é uma grande oportunidade para startups, principalmente no início para conseguir validar os seus MVPs, né? E foi isso que nós fizemos. Nós participamos do programa da M-Dias aqui do Geminar de 2019, nos inscrevemos em abril de 2019, tinha na solução lá do formulário de inscrição, tinha a possibilidade de se inscrever em várias coisas, nós enxergamos algumas coisas que tinham a ver mais com o nosso produto é uma solução LMS, né, para capacitação operacional, então é educação e capacitação operacional, que era o que a gente tinha pensado. E, inclusive, nós, quando nos inscrevemos, demos prioridade para um dos programas que era o 4.0, chamado PDCA 4.0, estou até fazendo uma colinha aqui, e tinha um outro programa que era o treinamento digital rápido. Nós, na leitura inicial, achamos que o nosso produto estava mais voltado para o PDCA 4.0, escrevemos ele preferencialmente nesse programa. E acabamos sendo dirigidos pela própria M-Dias Branco para outro direcionador lá, que era o treinamento digital rápido. Então, primeira dica para vocês aí, ó, não esqueçam de se inscrever no máximo ou se inscrever em mais de um, né, daqueles itens que forem que vocês imaginem que a solução de vocês possa atender. Bom, aí a partir do momento que nós fomos selecionados para o treinamento digital rápido, isso em maio, nós tínhamos que fazer uma apresentação do pitch, né? E outra dica para vocês é que nesse pitch que vocês venham a fazer, é importante que vocês considerem que vocês estão falando para um potencial cliente. Então, qual é o problema desse cliente, como é que vocês resolvem, qual é a solução? E é importante, de alguma maneira, conseguir mostrar que a solução é aderente àquele problema, né? Então, nós... era treinamento digital rápido. Como é que a gente vai provar que a nossa solução era aderente a esse negócio? A gente fez um pequeno vídeo de 1 minuto mostrando que criar curso na plataforma e disponibilizar curso na plataforma era muito fácil. E eu acredito que foi em função desse videozinho rápido, despretensioso, que a gente conseguiu ser selecionado pela empresa, né? Na sequência, nós fizemos um trabalho bacana, a 4 mãos, com o Luiz Felipe, que está na live também, e aí depois ele pode confirmar que essa minha historinha aqui, que a gente construiu o projeto piloto em 4 mãos, né? E esse projeto piloto definiu várias etapas, definiu quais eram os indicadores. E uma das coisas que nós fizemos, que foi bacana e convenceu a diretoria, que mostrou que era 4 mãos mesmo, nós fizemos uma simulação de uso, onde o Luiz Felipe, utilizando a nossa plataforma, conseguiu desenvolver, né, um pequeno curso para apresentar para a diretoria. Então, isso foi bacana, que deu
de alguma maneira, eles já perceberam que tinha, de fato, essa sinergia, né? Então, e aí depois já definimos também um orçamento para o projeto piloto. Na nossa época era bem mais magrinho esse orçamento, né, seu Rodrigo? Então a gente passou bastante trabalho. Então vocês estão privilegiados, nosso orçamento era magríssimo, mas tudo bem, eu te perdoo. Tem o Senai como parceiro nessa, o seu Albert. Então, aí depois desenvolvemos o projeto piloto junto com a equipe da M. Dias na produção em Recife. Nós somos do Rio Grande do Sul e fomos para Recife, na unidade da Vitarella, trabalhar com o pessoal da M. Dias. Essa experiência foi maravilhosa e foi muito bacana ver que a equipe toda, não só os executivos, mas a equipe interna, muito motivada com um tipo com essa iniciativa, né? Então, no final do piloto, com os resultados, a gente teve que apresentar os resultados para a diretoria, e uma das coisas que me chamou mais atenção foi que quem vendeu a plataforma para a diretoria não fui eu, foi um vídeo da equipe interna da M. Dias dizendo que era muito legal usar o Desenvolve para desenvolver as LPPs, que era a aplicação direta da solução. Né? Bom, resumindo, depois disso, nós fizemos o piloto, tivemos muito sucesso com o piloto também, e desenvolvemos as adaptações necessárias, que eram pós-piloto, para atender adequadamente o que a M. Dias precisa. Esse projeto de adaptação era para iniciou no início do ano. Infelizmente, tivemos uma suspensão disso por um determinado tempo, em função da pandemia, e estamos retomando agora. E, para o próximo ano, a ideia é a gente conseguir escalar em várias unidades da M. Dias. Então, e é o que a gente espera acontecer, né? Que a gente consiga, de fato, atender às exigências da empresa e conseguir escalar em várias unidades. Então, de forma bem resumida e rapidinha, é isso aí. Depois a gente responde alguma questão. Legal, seu Albert. Muito obrigado. Ô Rodrigo, oi, Luiz. Eu quero só reforçar o que o Albert falou, porque o que você falou também, né? Porque de fato a experiência é muito rica, eu acho, para ambas as partes. Foi um trabalho a 4 mãos, como o Albert colocou, né? A gente aprendeu muito com a cabeça dele, do Evandro, né? Uma cabeça ágil e vamos toda semana, o que tem de entrega para a semana que vem, e vamos lá. E prototipo e testa, e vamos girando, porque eram 45 dias, né? Então, a gente que tem o hábito, né, de ter um planejamento para depois experimentar, isso também quebrou muitos paradigmas para a gente, que a gente usa até hoje esse aprendizado. Né? E, de fato, o que o Albert falou foi verdade, né? O pessoal, e aí eu quero aqui registrar a Palusa e o Cristiano, que lideraram esse projeto na prática, eu fui só um facilitador na unidade, e toda a equipe lá da fábrica de massas que efetivamente usou e validou a ferramenta. Então, isso foi bem legal, de fato, foi uma experiência muito boa para todo mundo. Isso, foi mesmo. E assim, seu Albert, quando a gente faz o filtro das startups, a gente acaba estudando um pouco a empresa também, né? A gente não vai só pela ficha, a gente acaba estudando a empresa. E no caso do senhor, a gente fala assim, é bacana para PDCA, mas tem um outro desafio aqui que eu acho que encaixa, né, muito mais. E o senhor é professor, né? O senhor tem o background de professor também. A gente falou, acho que tem tudo a ver com o que o Luiz Felipe estava procurando também. Né? Então, é um casamento mesmo, né? Quando você tem esse casamento, cara, vai dar certo. Mas eu fiz questão de comentar esse caso para dizer para a turma aí que se inscrevam nas coisas, enxerguem, sim, porque vocês são parceiros, estão procurando exatamente, sim, aonde que encaixa melhor, né? Isso eu achei muito bacana.
e para uma parceria mesmo, né? Legal. E com relação aos prazos, né, Luiz Felipe, não tem, né, o prazo é aquele, não tem exceção, né, a gente vai cumprir o prazo, é a mesma coisa, as inscrições terminam dia 23, já está aí, faltam poucos dias, a gente não prorroga, né, se a gente fez um compromisso, o compromisso precisa ser cumprido, né, dos dois lados. Então, isso faz com que a gente mude até um pouco a forma que a gente trabalha. E é bom, é legal. Né? E a gente tem uma forma também de fazer muito, pela experiência que eu tive, pelo menos, o Albert acho que pode confirmar, muito de construção, de fato. Né? Então, Albert ouvindo muito a gente ouvindo muito a Desenvolve, né? O Evandro, o Albert, a gente colocando nossas dores, eles dando soluções, isso dá, isso não dá, isso dá para fazer no piloto. A gente fez muito mais coisa que a gente tinha previsto na semana de imersão dentro do piloto, porque eles viram que era viável. Teve coisa que eles falaram, isso aqui é viável, mas não para agora, e a gente deixou para esse ano, né? Então, de fato, foi um trabalho de construção. Todos os pilotos acabam tendo essa mesma pegada. Não é startup sozinha para entregar a proposta, não. É uma construção mesmo, né? São os dois lados trabalhando juntos, isso que é bacana. Legal. Eu vou seguir, né? Então, aqui eu já falei um pouquinho, o programa da M Dias foi reconhecido aqui pelo ranking de startups e também, né, como o modelo de piloto saiu na primeira edição da revista MIT do Brasil, esse ano, mostrando que essa conexão com a startup é algo que foi bem avaliado. E, né, lançamos o Germinar Tecnologia no final de setembro. Né? Ele é um programa que tem essa aliança, que eu já falei bastante, com o Senai Ceará e o Cimatec, né, por meio de um edital de inovação para a indústria, né, no qual nós buscamos startups, MEIs, MPs, podendo propor, né, novos produtos, processos, serviços que solucionem esses 5 desafios lançados, né, e que vá nos trazer aí otimização de processo, aumento de produtividade e possível redução de custos. Os 5 desafios, né, pessoal? Vou passar aqui cada um deles, né? Depois, se vocês tiverem alguma pergunta no final sobre algum desses desafios que eu não souber responder, o Luiz Felipe, a gente responde direto por e-mail ou deixa gravado aqui um vídeo também no YouTube, tá? Mas todos terão respostas. Então, um dos desafios é o controle de qualidade de processo, que a gente busca aí automatizar a leitura, né, do controle e controle da consistência da massa, né, durante o processo de mistura da fabricação do biscoito. Essa é uma etapa super importante, né, e aí envolve inteligência artificial, possivelmente robô, machine learning, para a gente ter uma leitura em tempo real dessa etapa. Outro desafio é a digitalização do processo e de dados, né, então aqui é buscar o aumento da produtividade através da digitalização das operações nas linhas de produção, para a gente conseguir fazer um apontamento mais rápido, uma conferência imediata de matéria-prima, embalagens para entrada, cálculo do consumo individualizado de alguns ingredientes de massa de biscoito, gerando rendimento aí para o produto e linha. Eficiência energética, então também estamos buscando aí iniciativas sustentáveis, né, visando a redução do consumo de combustíveis fósseis nas caldeiras e nos fornos, assim como a redução da intensidade energética em quilowatts-tom, né, nos equipamentos da área de utilidade. Também inteligência artificial, técnicas de digitalização, modelagem computacional, tudo que tem de novo e bem bacana. Agregar valor em resíduos e subprodutos na indústria. Então, a indústria acaba gerando, né, alguns resíduos, como a borra do óleo de palma, né, produzida no processo de neutralização alcalina do óleo de palma bruto, o farelo de trigo, que é proveniente da moagem, né, da produção do trigo. Então, como que eu agrego valor a esses resíduos, né? Para o farelo, a M Dias já tem um caminho aí de nutrição animal, mas o que mais dá para a gente fazer? E estabilização do processo de biscoito. Né? Então, analisar alguns parâmetros e características da matéria-prima para predizer os ajustes necessários no processo de fabricação
visando é estabilizá-lo, aumentando a eficiência operacional e de perdas. Aí o Luiz Felipe pode detalhar um pouco mais o desafio dele, né, que eu tenho uma visão geral. Bom, esse é o desafio, que é a estabilização do processo de biscoito, né? Eu vou estar liderando ele, e o nosso objetivo é entender as características da farinha, né, que é um ingrediente importante na fabricação do biscoito, o comportamento dela antes da gente utilizar ela na fabricação em si. Então, conseguir entender a correlação das características físico-químicas que ela possui, né, e a gente tem bastante dados, bastante informação disso, são medições que nós fazemos, os nossos próprios moinhos, né, nós temos os nossos moinhos próprios, fazem uma série de avaliações, então a gente tem as informações, e nós temos as informações também do processo produtivo. E o que a gente quer é como a gente otimizar isso para reduzir variabilidade. Então, eu entender que uma característica da farinha gera um efeito no meu processo melhor, eu posso tentar simular isso antes de eu usar um determinado lote de farinha para que eu consiga fazer algum ajuste nele e aí ter um processo mais estável e tendo um ganho de produtividade, né, naturalmente. Então, a ideia desse projeto é basicamente isso, é correlação de informações. Pegar processo mais matéria-prima, a gente cruzar as informações e ter aí uma visibilidade melhor do processo. Basicamente é isso, Rodrigo. Show, muito obrigado. Eu vou seguir, né, aqui para o cronograma do programa Germinar, depois a gente abre para perguntas, tá, pessoal? Então, o programa, como eu falei, encerra no próximo dia 23, né, então tem que correr. Se tiver dúvida, escreve, depois a gente avalia. A avaliação das propostas, né, será feita pelo time, né, de líderes do projeto, os sponsors, o Senai, do dia 25 até o dia 4 de dezembro, e os resultados dessa primeira etapa serão divulgados no dia 8 de dezembro, tá? A partir daí, inicia as entrevistas com as empresas candidatas, e o resultado dessa segunda etapa é até o dia 15 de janeiro. Possivelmente sai antes, mas nossa data de limite é 15 de janeiro. E a fase 3 já é, né, a fase que inicia o piloto. Então, vai ter o desenvolvimento do plano do projeto, né, o pitch para essa defesa final, o resultado desses pitches, e aí formaliza o acordo com as empresas vencedoras. Isso deve acontecer entre fevereiro e março. E aí entra, né, validação e refinamento do projeto, desenvolvimento de protótipo e testes finais, que é a fase de execução já. Né, e aí deve terminar por volta de dezembro a fevereiro de 2022. Então, esse é o programa Germinar Tecnologia, faz parte da arquitetura do programa Germinar, e eu gostaria de agradecer a todos, seu Albert, Luiz, mas a gente vai continuar para perguntas, eu só vou fechar essa minha tela e voltar para a tela que estamos nós três. Certo? Eu vou dar uma olhadinha aqui, o que teve de pergunta. Vamos lá. A Ronara está perguntando se startups do Brasil todo podem participar, né, até de Curitiba. Eu vou responder algumas, pessoal, mas assim, a pergunta está aberta. Né, na verdade, foi o Charles. Robert. Foi o Charles que perguntou. Ah, foi o Charles? Perdão. Desculpa, é que eu estou olhando aqui. Ah, eu não peguei o nome. Obrigado, Luiz, você me ajuda. Vamos lá, meu amigo. O Charles perguntou se startups, né, do Brasil todo podem participar, porque ele está em Curitiba. Sim, é um programa né, aberto aí para o Brasil todo. Até se tiver alguma startup de fora, pode se inscrever que a gente vai avaliar. O primeiro Germinar teve uma startup de Israel que se inscreveu, e a gente chegou a fazer o pitch, chegou a conversar. O foco é resolver os desafios, né? A gente ter alguém para nos ajudar a trabalhar nesse desafio. E só, né, Rodrigo, o pitch, por exemplo, o Albert fez lá de Porto Alegre, né, Albert? Estava em Porto Alegre, né? Mas a gente teve a semana de imersão, que aí ele foi para São Paulo com a gente, né, para poder estar junto. Passamos lá 3 ou 4 dias trabalhando no conceito, né, e desenvolvendo a ideia, né, o embrião lá.
e fizemos o Canvas, e depois ele teve a oportunidade, né, ele e o sócio dele, de irem lá em Recife, vieram para cá, no caso, né, aqui em Recife, para poder estar conhecendo a fábrica e estar, de fato, executando o projeto. Então, a gente teve 2 visitas da Desenvolve aqui na unidade. Isso. E como é um programa remunerado, essa etapa do piloto acaba estando dentro do pacote, né? As viagens, tudo, durante o piloto, acaba entrando no pacote da remuneração do piloto. Mas sim, está aberto para todo o Brasil, e nós teremos suporte do Senai Ceará, mas as inscrições vêm do Brasil todo, e até o Senai de outras regiões podem colaborar também, né? Que é um programa mais focado em parceria com o Senai Ceará e com o Cimatec, mas as inscrições são em todo o Brasil. A próxima pergunta, eu vou pegar aqui. Rodrigo, pode dizer que teve webinar sobre o desafio do dia 28, que está salva no canal do Senai. Tá. Se vocês quiserem saber mais, né, sobre os desafios técnicos, no dia 28 passado foi feito um webinar com os nossos líderes, né? Cada líder de cada projeto, o Luiz Felipe participou também, e está salvo no canal do Senai. E eles explicam um pouco mais sobre como foram esses desafios. E também tem um e-mail, né, na parte de comentários não, na descrição do vídeo vai ter esse e-mail para tirar dúvidas. Também, se tiverem alguma outra dúvida que for surgir, pode mandar um e-mail que a gente responde. Agora eu vou para outra pergunta. Deixa eu ir nessa tela aqui de pergunta, que é mais fácil, pessoal, porque eu tenho 2 telas e às vezes eu... Parabéns, inovação, excelente oportunidade para atuar, startups todo o Brasil, legal. Todos os desafios envolvem inteligência artificial, vocês têm os layouts dos dados para até propor algo? É porque agora esse tipo... Né, Luiz? Se você quiser até responder isso... Na verdade, a gente colocou ali algumas possibilidades de solução, né, mas não necessariamente vai ter que usar inteligência artificial ou qualquer outra. A gente, vai depender da solução que for vir no pitch, e a gente pode até construir alguma coisa. Agora, os dados em si, num determinado momento, a partir de fato da gente começar o piloto, naturalmente eles vão ser fornecidos, tem todo um processo de confidencialidade, né, Rodrigo? Tem todo um contrato assinado entre a M. Dias e a startup, mas sim, a gente tem as informações necessárias para fornecer, para a gente poder construir a solução, né, para cada um dos desafios. Nessa etapa é mais difícil abrir, porque as informações são confidenciais, né, mas a hora que vai para a semana de conexão, que é para a gente estruturar o piloto, aí é assinado um termo de confidencialidade que protege tanto a empresa quanto a startup. Né, seu Albert? É algo que, isso aí. Né, que favorece os dois lados. E aí sim, a gente abre. Essa última pergunta foi do Germano. A próxima é do Manuel Frazais, me perdoa se eu pronunciei errado. Quanto à digitalização de processos e dados, o foco, né, tanto pode ser no fluxo de produção quanto no fluxo de manutenção. Aqui teria que ver com o Marcos Leite, eu não sei dizer. Teria que ver com o Marcos Leite. Eu acredito que sim, mas essa pergunta a gente vai depois responder via comentários e te passa, tá, Manuel? Porque essa não surgiu nem no webinar técnico. Então a gente responde via comentários e te passa, eu levo para o Marcos Leite. Aí o Marcelo Melo. Os ingredientes para a produção da massa do biscoito é feita de forma manual, ou seja, a colocação das quantidades dos ingredientes é colocada na batedeira de acordo com a experiência do operador? Não. A gente tem, no caso da farinha de trigo, por exemplo, pegando meu desafio, a dosagem ela é automática, né? A gente
tem lá parametrizado já a quantidade para cada produto que a gente vai produzir, e aí puxa lá uma receita e cai na maceira, que é a batedeira, no caso, né? Então, é tudo automatizado. Isso, o que a gente quer aqui é gerar dados, né, para, através da informação, tornar mais eficiente ainda, né, e também descobrir outras oportunidades, né, na linha. A questão de dados hoje é fundamental, né? Quanto mais informação você tem no seu processo, melhor. Né? E aproveitar a questão de inteligência artificial, machine learning, todas essas tecnologias. Bom, não tem... Eu acho que a gente já respondeu todas, né, pessoal? Acho que não tem mais nenhuma. Se alguém quiser perguntar mais um pouco, a gente aguarda mais uns 5 minutos, pode ser? Sim. Pode ser? Se quiserem falar alguma coisa, também fica à vontade. Tá muito frio aí, Albert? Olha, tá quente agora aqui, viu? Tá quente, rapaz. Mas tá bem, tá tranquilo. Esse Brasil é muito, muito grande, né? Pô, a gente lia matéria sobre incêndio lá na Amazônia, Pantanal, e estava tendo cheia aqui no Rio Grande do Sul. Então é um negócio doido, né? Mas era assim, muita chuva aqui. E agora parou. Surgiu 2 perguntas aí, Rodrigo. Vamos lá. O Germano, ele fez outra pergunta. Então, vamos prover ideias e o planejamento de como podemos fazer o MVP, certo? Isso, depende da... Assim, se você já, né, tem uma startup, você tem as tecnologias alinhadas aos desafios, é isso mesmo. É propor algo que você vai conseguir, né, atender esses desafios. E aí, a gente vai avaliar, né, as empresas que se inscreveram e as que forem selecionadas, a gente vai passar um tempo junto, né, isso numa fase mais adiante, para compor, né, como que vai ser esse piloto, né, como que a gente vai tornar isso viável. Né? Geralmente a gente monta um Canvas, tem algumas ferramentas para isso. Eu vou dar um exemplo eu lembro de um dos pitches que foi feito no Germinado ano passado, que a startup deu um exemplo de uma solução que eles fizeram no motor do bondinho do Pão de Açúcar, né, como para demonstrar a solução deles e como eles poderiam agregar para uma indústria de alimentos, no caso. Isso. Não necessariamente são só empresas, né, do segmento de alimentos. E outra coisa importante é que também não precisa ter o conhecimento de fabricação de biscoito, né? Isso, boa. Nós é que temos essa parte, fica com a gente, né? Isso, acaba sendo uma troca mesmo, né? Aí o Manuel, quanto aos desafios que envolvem algoritmos, o foco do pitch deve ser em demonstrar que a capacidade técnica para propor soluções assim, se você demonstrar que, né, que tem os recursos para atender o desafio, foi o que o Luiz Felipe falou agora, o conhecimento técnico de alimentos, a gente vai agregar. Né? Aqui a gente viu que é muita tecnologia, né? Tem muita coisa de indústria 4.0 envolvida, embarcado. Então, assim, você tem o conhecimento de algoritmo, inteligência artificial, que é possível plugar com o nosso conhecimento técnico, né, e fazer com que esse piloto aconteça, é isso que a gente procura, né, Luiz Felipe? Exatamente. Foi até um bom ponto, né? Não precisa ter o conhecimento em biscoitos, em macarrão agora, né? Mas você ter, né, o conhecimento da tecnologia, quiser falar, seu Albert? Não, vocês me deixam aqui, eu vou ter que falar um pouquinho. Pode falar. Uma coisa que eu acho que é importante para a startup e eu vi que todos os meus colegas que participaram e que tiveram sucesso é que não pode estar só no nível da ideia. Aquele grupo já tem que ter colocado isso em prática em algum lugar. E aí pode, de alguma maneira, mostrar como é que foi essa colocação em prática. Uhum. Para dar um pouco uma coisa, ficar mais tangível, né? Não ficar assim tão... Né? Digo, eu tenho uma ideia que pode. E aí é mais difícil de normalmente vocês aceitarem, pelo menos na nossa experiência. Né?
Sim. Até para mostrar como que funciona, né? A tecnologia acaba facilitando um pouco. Às vezes não aplicou numa empresa, mas já tem rodando, já sabe como que funciona, né? Só falta testar. Né? Isso ajuda bastante. Isso ajuda bastante. Porque, no fundo, precisa confiança também, né, Rodrigo e Luiz? Tem que passar que... Sim. Com certeza. Bastante. A turma aqui fala que tem bala na agulha, né, para poder fazer o negócio. O Germano, ele perguntou aqui sobre a dedicação exclusiva. Aí essa vai pro seu Albert aí e pro Luiz Felipe, se quiserem responder. Que é intenso, né? É intenso, mas eu acho que não precisa de ser exclusivo, tá, Germano? É importante que você tenha foco e entenda muito claramente qual é o desafio que você está assumindo. Isso é importante, mas não precisa ser exclusivo. Basicamente, né, Albert, a gente decidiu, né, foi uma decisão minha e do Albert naquele momento. No começo, a gente fez reuniões semanais, justamente para poder clarear mais, né, o caminho, né? Então, era uma reunião de 30 minutos, não mais do que isso, e a gente só batia a semana, o que avançou, o que não avançou, clarificava alguma questão de ambos os lados, e depois, já para o final, a gente botou quinzenal, e hoje a gente está fazendo quando tem necessidade, né? É isso aí. A gente está continuando com a ferramenta, então quando a gente tem necessidade, então, não. Legal. Ele falou, ufa, tenho 2 filhas. Tenho 2 pequenos aqui também, não sei se vocês ouviram o barulho durante a apresentação, mas faz parte, né? É o que a gente tá vivendo e não deixa de valer a pena, vale muito a pena. Ô Manuel, vou te pedir um favor, se você puder mandar um e-mail para a gente com aquela pergunta que eu não soube responder no mdiasedital@sfiec.org.br, eu respondo isso para você até segunda-feira no máximo, tá? Por favor. Né, pessoal? Eu acho que o Marcelo tem uma pergunta, ainda sobre a produção da massa para o biscoito. Uma vez a massa sendo batida na batedeira, mais ingredientes podem ser adicionados durante o processo? Não, uma vez vou falar a gente tem 2 tipos de processo de fabricação, né? Um que não tem fermentação e outro que tem uma fermentação química, mas você não tem uma etapa de tempo de fermentação, esperar a massa fermentar, né? Então, como se fosse um pão, vamos dizer assim. Então, nesse produto, creme cracker, por exemplo, você tem como se fosse uma massa de pão. Então, ela fica um tempo lá fermentando, sim, e depois da fermentação você tem a adição de alguns ingredientes para poder começar a produção, de fato, do biscoito. Os outros biscoitos você bate a massa e já direciona ela, né, destomba ela, né, para começar a laminar ou moldar para poder fazer o biscoito. Então, é instantâneo, né, é processo contínuo. Você bate uma massa, vai fazendo, bate outra, não tem uma adição posterior, não. Legal. Eu acho que é isso, então. A não ser no recheados, né, no biscoito recheado, que depois você adiciona o recheio, você faz a massa e depois o recheio. Sim. Certo. Eu acho que é isso, então. Acho que a gente pode encerrar? Pode ser? Tudo bem? Eu acho que não tem mais perguntas. Se tiver alguma outra pergunta, vocês podem mandar no e-mail que a Ronara colocou aqui, né, do mdiasedital@sfiec.org.br, que a gente vai responder. Tá? E se inscrevam, porque já tá acabando o prazo, né? Semana que vem acaba e tá passando bem rápido os dias, então é bacana, é um programa muito bacana. Então tá bom. É muito bom, pessoal. Escrevam Obrigado. mesmo. Obrigado, seu Albert. Muito obrigado, seu Albert, por aceitar o convite, né? Parceirão nosso. Muito obrigado, Luiz Felipe, também. É sempre um prazer quando você participa comigo dos eventos. E obrigado, Senai, obrigado, Cimatec. Obrigado a todos que assistiram a nossa live. Um abraço. Eu que agradeço, Rodrigo.
Abraço, Albert. Abraço, Rodrigo. Obrigado a todos.